Este é um lugar que eu gosto de vir, porque grupos normalmente não vêm até aqui. Eles ficam na primeira face da pirâmide, Quéops. Depois entram no ônibus e vão para outro lugar. Depois desse outro lugar vão de ônibus para outro lugar. Não, os meus grupos circulam pelo entorno das pirâmides. Exploram o Parque das Pirâmides a pé. Demora um pouco mais? Claro que demora um pouco mais. Mas você esperou uma vida toda para vir até as pirâmides e agora vai andar de ônibus para conhecer as pirâmides. Tenha santa paciência, né? Nós da Caprice não. Trazemos você para andar pelo sítio arqueológico das pirâmides. E o motivo de eu estar aqui nesse lugar é especial. Aqui está a costa da Esfinge e à direita da Esfinge está o Vale da Mumificação. Foi ali que o faraó Khafre foi levado depois da sua morte para ter o seu corpo mumificado. Depois disso, em cortejo fúnebre, foi trazido por esta rua, que tem 4.500 anos, até a sua pirâmide de Khafre. Foi por este calçamento de 4.000 anos que o corpo do faraó Khafre, depois da mumificação, foi trazido em cortejo fúnebre até chegar na sua pirâmide, a pirâmide de Khafre. O Parque das Pirâmides está lotado, mas não vejo ninguém, nenhum grupo aqui nesse lugar. E a vista é linda. E o motivo é simples. Eu tenho experiência de 20 anos com o Egito. Os grupos, os guias, eles querem terminar logo para ir para outro sítio e chegar mais cedo no hotel. E perdem um lugar como este. Mas os grupos da Caprice, e você vai vir para o Egito com o grupo da Caprice, e você vai ter acesso a esse lugar. Porque não ficar só em um lugar, tudo é interessante. Tem que explorar o Parque das Pirâmides, tudo é interessante. Então nós temos que vir também a esse lugar, não só ficar aí numa face ou duas da pirâmide, sem ter acesso a um lugar, uma vista como esta da pirâmide de Khafre. Eu já estive no Egito 49 vezes, mas até hoje ninguém havia me mostrado que o Islã, meu amigo, mostrou aqui para mim agora e eu fiquei assim impressionado. Primeiro foi o que achei, aliás, uma cerâmica, segundo ele, com mais ou menos 3.000 anos aqui no entorno das pirâmides. Segundo foi, olha isso aqui, é uma estrela do mar, é um fóssil de uma estrela do mar encravado aqui na rocha. Claro que essas rochas aqui são milenares e na construção da pirâmide elas foram talhadas nesses lugares aqui. Olha, isso aqui é um fóssil de uma estrela do mar. Tá vendo? Olha. E eu estou do lado da pirâmide de Khafre. Mas o mais interessante também é que tem conchas do mar. Aqui você encontra conchas, pequenas conchinhas do mar. Olha. São conchas. E eu vi até uma aqui, onde está meu dedo aqui, ó, que está encravada na rocha ainda, né? Isso é surpreendente para mim, que venho ao Egito há 20 anos e não saber disso. Thank you, my friend, for the information. Thank you. Thank you. Mas segundo ele tem mais novidades para me mostrar ainda. Vamos ver o que ele tem para mostrar. Eu estou aqui bem em frente à pirâmide de Khafre e vendo um bloco de pedra que tem uma história fenomenal. Esse bloco de pedra aqui, ele estava lá no topo da pirâmide, no ápice da pirâmide, depois do reboque. E um terremoto até derrubou ela para baixo. E ela caiu com a parte polida para a parte de baixo. Olha o tamanho desse bloco.
é simplesmente um bloco de alabastro, aquela pedra que você polindo, ela fica brilhante como metal e translúcida. Imagine você, um bloco de alabastro no topo da pirâmide. Esse bloco polido, com o sol, ele brilhava e via-se de longe. Então isso aqui, olha, é alabastro. Essa parte aqui, olha, se polir, fica brilhante e liso, como um vaso de alabastro que você compra hoje no Egito, ou em qualquer lugar. Para quem fala que nas pirâmides não há inscrição em aeroglífico, é difícil achar, mas a gente encontra. Esse bloco de pedra, por exemplo, aqui, ó, que está caído da pirâmide de Khafre, mostra, olha, aeroglíficos. A cobra, o vaso, o Anubis, o sol, né? Esse vaso é para guardar os órgãos do faraó. Então, são inscrições em aeroglífico e tem mais aqui ainda, olha. Este aqui, aliás, isso aqui é a perna do faraó Khafre, pedaço, né, da coxa, numa estátua do faraó Khafre, que restou só isso. Agora nesta aqui, tem mais aeroglífico ainda. Olha. Mas a mais importante de todas não é esta. É esta aqui, olha. Olha. Olha como é bonita a cor do granito. E você vê aqui mais um aeroglífico, que é uma abelha. Olha, abelha e abelha, as duas asas, cabeça da abelha, e ela está numa flor. Ela está numa flor. Dizem que esse é o aeroglífico mais importante que tem aqui na pirâmide de Khafre, aliás, os que foram achados, né? Eu estou agora num lugar que é possível ver as 3 pirâmides ao mesmo tempo. É uma panorâmica. Depois que os turistas visitam a parte de baixo, todos vêm até esse lugar para ter essa vista aqui, olha, fenomenal. Vista linda das 3 pirâmides. Aliás, aqui é o ponto de convergência de todos os turistas que visitam o Parque das Pirâmides. Fazer a panorâmica com essa vista aqui, ó, maravilhosa. Eu já estive no Egito por 49 vezes ao longo desses 20 anos. Eu sei exatamente o que você quer do Egito. Eu tenho o roteiro adequado para você. Portanto, ao você vir para o Egito, e eu sei que você virá, você tem que vir com a Caprice, porque do contrário, você não vai ter a mesma viagem, a mesma qualidade, as mesmas explicações, os mesmos guias e as mesmas visitas, como esta que eu estou fazendo agora aqui no Parque das Pirâmides. Nenhuma agência faz isso. Todas elas faz rapidinho, quick, para terminar logo e voltar para o hotel. A Caprice faz você andar pelo sítio arqueológico das pirâmides, ok? Pensou em Egito, tem que ser com a Caprice. Não esqueça disso, hein? Eu sou Carlos Caprice e agora eu quero falar com você sobre a viagem que nós mais vendemos na Caprice, que é Egito e Israel. Bem, eu estou gravando aqui, como vocês podem observar, dentro da própria Caprice. Tem barulho de telefone, funcionários falando ao telefone, mas é normal, ok? Muito bem. A viagem para Egito e Israel, ela compreende-se entre São Paulo, conexão na Europa, Egito, Cairo,
Ao chegar no Cairo, já terá uma equipe nossa aguardando no aeroporto com um ônibus escrito Caprice. O guia que vai acompanhar do Brasil o grupo, falando em português, é o burocrata da viagem. Você não faz nada, só carrega sua mala e tira fotografias. O resto, o nosso guia faz tudo. E mais um guia local no Egito falando em português. Então você não se preocupa. Eu nunca saí do Brasil. Não se preocupa em falar qualquer língua. Nosso guia falará por você. No Egito, vamos fazer a visita às pirâmides, ao Museu do Cairo, ao Cairo no geral, entrar um pouco na história faraônica do Egito, no contexto do Egito faraônico. O nosso hotel, inclusive, fica ao lado, próximo das pirâmides, o parque ali das piscinas, você vê as pirâmides. É um hotel muito bonito e muito bem localizado. Nossas refeições no Egito era toda feita dentro de hotéis. Esta é outra característica da Caprice. Cuidamos muito bem disso, tá? Nossas refeições são tudo dentro de hotéis, porque o Egito tem um problema muito grande de higiene. Fazemos as visitas que temos que fazer dentro do Cairo. Serão 3 noites no Egito, 3 noites no Cairo. E depois do Cairo, nós sairemos em direção ao deserto da Península do Sinai. Um ônibus com ar-condicionado, um ônibus novo, com toda tranquilidade. Nós vamos sair do Cairo e depois de 2 horas passaremos pelo canal de Suez e chegaremos no primeiro ponto bíblico da viagem, que é Mara, né, onde foi feito o primeiro milagre depois de atravessarem o Mar Vermelho, os hebreus. De Mara vamos passar em Refidim, no capítulo 17 de Êxodos, e de Refidim chegaremos no Monte Sinai. O interessante é que nós sempre temos 2 tipos de viagem para este mesmo destino. Grupos religiosos, que têm missas, que têm manifestações religiosas, que têm cultos, mas temos viagens também para o mesmo destino, Monte Sinai, Mara, Refidim, que não é religiosa. É para você, que mesmo sendo católico praticante, que mesmo sendo protestante, evangélico, espírita, mas que quer uma viagem para estes destinos, mas não quer uma viagem dogmática, quer uma viagem normal. Nós também temos esse tipo de viagem. Aliás, a maior percentagem de viagens que nós temos para o Egito e Israel é não dogmática. Então, os integrantes desse nosso grupo, que não é dogmático, pode ser de várias religiões, convivem muito bem nesses dias de viagem, porque não é uma viagem religiosa. A Caprice, nós somos pioneiros em lançar esse tipo de viagem para destinos religiosos entre o Egito e Israel. Vamos chegar no Monte Sinai, né? Quem quiser subir o topo do Monte Sinai terá oportunidade e tempo para fazer isto. Por que subir o Monte Sinai? Subiu o Monte Sinai porque foi naquele lugar que a Bíblia fala que é o único lugar na terra onde Deus pôs o pé. Está escrito lá em Êxodos, porque ele se apresentou a Moisés e Moisés viu Deus pelas costas apenas, né? Então esse é o lugar onde Moisés recebeu das mãos de Deus as tábuas contendo os 10 mandamentos. Quem não for subir terá condições de conhecer também aquela entrada do Monte Sinai, todo aquele contexto histórico, mas sem subir. Depois do Monte Sinai, nós iremos em direção a Israel. Entraremos por Israel pelo sul, na cidade de Eilat, o famoso deserto do Negev, onde iremos até o Mar Morto. Claro, ir em Israel e não passar no Mar Morto, para você desfrutar, nem que for uma tarde, naquelas águas medicinais, onde você deita, flutua naquelas águas, você não foi em Israel. Então, a Caprice proporciona a você uma tarde de descanso nas águas medicinais do famoso Mar Morto, a 400 metros de profundidade em relação ao nível do mar Mediterrâneo. Depois do Mar Morto, você terá oportunidade de conhecer Massada, o baluarte da resistência judaica à invasão romana. Depois iremos para Qumran, onde foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, e de Qumran a Jericó, palco da conquista de Josué, e de Jericó seguiremos para o norte de Israel para conhecer a verdejante Galileia. Se você não sabe, há 2 desertos em Israel, do Negev e da Judéia, que fica Jericó, está quase no limite de Jerusalém, e depois o norte é Galileia, que é totalmente oposto de Jerusalém para baixo, que é o deserto. O norte, a Galileia, totalmente verdejante, parece outro país. Nós visitaremos Nazaré, a Basílica da Anunciação, Caná da Galileia, palco do primeiro milagre de Jesus, naquelas ruínas da sinagoga de 2000 anos atrás, Cafarnaum, onde Pedro viveu,
Monte das Bem-aventuranças, multiplicação dos pães e peixes, um belíssimo passeio de barco pelo mar da Galileia. Depois de alguns dias visitando a região da Galileia, nós sairemos para Jerusalém, visitando Haifa, onde fica o famoso Monte Carmelo, onde está inclusive o bonito Jardins Persas de Bahrein. Palco, o Monte Carmelo, o desafio do profeta Elias aos profetas de Baal. Chegaremos até a Cesareia Marítima, às margens do mar Mediterrâneo, a cidade romana, onde vivia Pilatos, onde Paulo ficou preso. As belíssimas ruínas da Cesareia Marítima, uma cidade romana. Depois chegaremos em Tel Aviv, um passeio, um city tour por Tel Aviv e finalmente, na parte da tarde, chegaremos em Jerusalém para mais 3 dias em Jerusalém para você visitar ali todo o contexto bíblico e histórico da cidade, que é capital de Israel há 3.000 anos, desde a época do rei Davi. E em Jerusalém nós visitaremos o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Aliás, no Monte das Oliveiras vamos ter uma panorâmica no alto, a panorâmica da Cidade Velha, ou seja, do Monte Moriá, onde Salomão construiu o famoso templo, que hoje está ocupada pela famosa mesquita, o Domus da Rocha, que muitos chamam de Mesquita de Omar, mas o nome verdadeiro é o Domus da Rocha. Nós vamos também no Monte Sião, visitar o Monte Sião, e no Monte Sião ficam lugares históricos, bíblicos importantes, como a casa de Caifás, onde Jesus ficou preso, o cenáculo do templo, palco da última Páscoa e a ceia de Jesus com os seus discípulos, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, e o famoso Monte Sião, que no pé, na encosta do Monte Sião, tem o famoso Vale de Josafá, e ali estava a famosa cidadela do rei Davi. E também no Monte Sião fica a tradição do túmulo do rei Davi, ou seja, o Muro das Lamentações, o city tour pela Jerusalém antiga entre muros, e depois, claro, Via Dolorosa, Tanque de Betesda, Maquete de Jerusalém e o Santo Sepulcro de Jerusalém. Claro, tem um tempo também para quem quiser fazer o setor árabe da cidade do Portão de Jafa, as famosas lojinhas da 25 de março de Jerusalém. Entre no nosso site, que aparece aí para você, lá você vai encontrar várias datas ao longo do ano, do segundo semestre agora de 2020 e também 2021, de janeiro a dezembro, nós temos grupos praticamente o ano todo. Venha com a Caprice, viaje com quem tem experiência e principalmente quem tem experiência de 23 anos no lugar. 23 anos de Egito, 23 anos de Israel. Sabemos exatamente como fazer aquilo que vai te agradar, ok? Viaje, mas venha com a Caprice.